Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, mais um videozinho aí de análise. Não tem vinheta ainda, mas vai ter. Não tem vinheta ainda propriamente para esses vídeos de análise. E é aquele negócio, né, como eu vinha colocando vídeo aleatório, a vinheta de vídeo aleatório para todos os vídeos de análise, se é todo vídeo ele não é aleatório, né? Enfim, corrigir esse problema aí. Não tem vinheta ainda, mas vai ter específica para vídeo de análise. E hoje a gente vai falar aqui, depois dessa vitória aí nesse domingo aí, para quem tá vendo isso na segunda-feira, quem tá vendo isso na terça-feira também é depois da vitória de domingo. Vamos falar aqui sobre imediatismo. Eu gravei o vídeo desse domingo agora, já começando o vídeo direto assim, sem ter corte, sem nada, né? Eu assisti esse jogo de domingo contra o Grêmio de uma forma diferente, porque eu deixei o celular ali no modo avião, não vi nada sobre o jogo porque eu não tava em casa na hora. Cheguei em casa, o jogo tava lá gravado pra eu ver e eu assisti o jogo sem saber de nada. Na verdade eu sabia que o Fluminense tomava 1 a 0 com 7 minutos. Só sabia disso. E assisti meio que sem saber de nada, então... E não assisti com a visão da galera junto em Twitter, lá no grupo dos consultores do Raiz Tricolor. Pra quem quiser entrar, por sinal, o grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo na descrição. Só assinar o padrinho, vai lá R$10 mensais e você entra no grupo do WhatsApp do Raiz Tricolor. Então, como eu não assisti olhando lá o grupo, porque assim, eu sou daqueles que é modo avião até o final do jogo. Quando acaba o jogo ali pra mim, né, o VT do jogo pra mim, eu vou e tiro do modo avião e vou ver a opinião da galera. Então eu gravei o vídeo aqui da análise Pocket, quem não viu ainda, tá bombando lá, ó, tá aqui. Eu gravei um vídeo com toda a minha opinião sobre o jogo, né? Foi um jogo épico, um jogo histórico, mas também foi histórico pelo baile que a gente sofreu no início. E coloquei ali as notas do jeito que eu achava que era, e eu comecei a ver que a galera, alguns estavam empolgados demais, né? Possivelmente empolgados pelo jogo, esquecendo de tudo que aconteceu no primeiro tempo. E aí eu trouxe esse tema, né? Pra gente falar disso hoje. O imediatismo. Eu vi muita gente falando assim, vai lá agora, imprensa imediatista, imprensa que é resultadista, elogia Diniz agora, vai lá, elogia, porque a gente tá elogiando há um tempão e ele tava acertando, né? Pera aí, né? Repensando hoje, né? Que vídeo gravar pra segunda-feira, eu cheguei a essa conclusão. O imediatismo é da imprensa ou o imediatismo é também da torcida? Bem, antes de começar aqui, provavelmente, falar de imediatismo, eu preciso dizer aqui algo que eu já percebi analisando. Fernando Diniz, possivelmente, eu acho que dificilmente, quase impossível, dele ser demitido do Fluminense antes da Copa América. Pra mim é quase impossível essa demissão acontecer, porque o Fluminense entrou num paradoxo ali. Qual é o paradoxo do Fluminense? O time foi montado, o elenco foi montado com 90% dos jogadores ali foram indicação de Fernando Diniz. O 90% que joga, né? A parte que joga foi indicação de Fernando Diniz pra essa temporada. Então é um elenco montado para o estilo de jogo dele. Se o Fluminense demitir Fernando Diniz, qual que é o paradoxo? Aí vai demitir o Fernando Diniz que não tá dando certo. Aí vai trazer um treinador que tem um pensamento de jogo diferente pra atuar com um elenco montado para esse pensamento de Fernando Diniz. Então, por esse paradoxo, pelo que eu vi do Fluminense acreditando tanto no trabalho dele e pelo perfil dessa diretoria que tá aí, que pelo menos vai ficar até a Copa América, né, até o início de junho, de não demitir treinadores, demitiram muito poucos treinadores nesse período aí, pelo menos do Pedro Abad. Então, por esse perfil, eu acredito que o Fernando Diniz não cai, mas tem esse paradoxo aí, o elenco montado pra ele, se entregar na mão de outro, é assim que começa aquela sequência de rebaixamento. Então, a gente vai ter que pagar pra ver Fernando Diniz mesmo. E bem, agora sim falando do imediatismo, né? Foram 3 rodadas aqui até agora no Campeonato Brasileiro. Se a gente parar pra pensar, em medida de resultados do início do campeonato, era bem o que eu vinha falar aqui também. Eu falava, ó, a gente tem 3 pontos aí meio que garantidos, né? Que é o Goiás em casa, o jogo mais fácil da sequência, etc. E depois tem Santos e Grêmio fora pra poder, enfim, arrumar aí alguma coisa que viesse. Na teoria, chegar com 3 pontos na 4ª rodada seria ruim, etc. Mas tava dentro do que a gente esperava. Óbvio que o roteiro foi diferente. A derrota lá pro Goiás, depois indo buscar lá no Sul contra o Grêmio nesse jogo aí. Vale lembrar, eu não tô falando aqui que a imprensa não é imediatista, não. Eu tô falando pra ter uma autocrítica da torcida, porque logo após o jogo contra o Santos, o que teve de gente na análise e nos vídeos ali também que eu lancei entre a quinta e o domingo, falando que o Luciano não tinha que ser titular, depois de uma partida muito ruim dele contra o Santos, eu falei, cara, ele jogou muito mal. Possivelmente foi ele um dos piores em campo contra o Santos, mas ele tem que ser titular e provou isso no domingo. Foi um dos melhores em campo. Pra mim, foi o melhor em campo no jogo contra o Grêmio. Mas, assim, até quem acha que o Johnny Gonzalez foi melhor, até que o Matheus Ferraz foi melhor, vai concordar de que o Luciano tá entre os melhores do jogo contra o Grêmio. E se no resultado foi mais ou menos ali na média que a gente esperava mesmo, né, de 3 pontos, um desempenho médio que não anima muito, mas também não desanimaria tanto, já as atuações em campo
mostrou um time totalmente desequilibrado. A gente pegar a parte ofensiva, analisando a parte ofensiva do Fluminense nessas 3 partidas, a gente vai falar, o Fluminense tem um dos melhores ataques do campeonato, né? Tá empatado ali com outros 6 times, com 6 gols em 3 jogos, pô, uma média boa. Mas 5 foram marcados nesse domingo, porém, assim, devo concordar, apesar de eu ter falado que 5 foram marcados nesse domingo, o Fluminense teve um desempenho ofensivo, uma criação de jogadas muito boa nessas 3 primeiras rodadas. Contra Goiás e Santos, o Fluminense criou muitas chances, né? Muito mais contra o Goiás, obviamente que era o jogo que a gente era dominante, perdeu o pênalti, teve gol anulado, mal anulado, né? Contra o Santos, por exemplo, também teve muitas chances, teve aquele gol que o Luciano perde na pequena área. Enfim, criou muitas chances, mas qual foi o grande diferencial desses 2 primeiros jogos para ontem contra o Grêmio? O desempenho, não vou nem falar desempenho não, mas o aproveitamento, talvez seja a melhor palavra, dos centroavantes, dos atacantes do Fluminense. Se a gente for parar pra reparar, os gols que saíram ontem, pra mim, os 2 gols de Johnny Gonzalez são bem a cara disso mesmo. Foram 2 gols que, se fosse contra o Goiás, aquela bola não entraria, aquelas bolas não entrariam. O próprio gol de Matheus Ferraz também, depois da cabeçada de Luciano, é o tipo de bola que não entraria nos 2 primeiros jogos e entrou ontem contra o Grêmio. O nível de armação e de criação de jogadas do Fluminense contra o Grêmio foi bom. Foi no nível, talvez, do jogo contra o Goiás, só que dessa vez a bola entrou. O desempenho e o aproveitamento do centroavante foi muito melhor. E a gente também não desperdiçou chances, como desperdiçou contra o Goiás, perdendo o pênalti com o Luciano, e ontem Pedro fez. Porém, quando a gente passa para uma análise defensiva do time, né, passando para a parte defensiva nessas 3 primeiras rodadas, a gente percebe um time que, como eu falei, criou muitas chances, um desempenho ofensivo legal, um desempenho ofensivo que, se a gente manter as 38 rodadas, a gente vai manter uma média de gols feitos alta, mas o desempenho defensivo bem abaixo. Por exemplo, vamos pegar a estreia contra o Goiás. Como eu falei, a gente foi muito superior, jogava em casa, o Goiás veio retrancado, o Fluminense teve gol não anulado, gol mal anulado, melhor dizendo, teve pênalti que não foi dado, teve pênalti perdido, jogou muito bem, né, e tal, mas se você pegar o jogo, ou melhor, pega até os melhores momentos aí, abre o YouTube e pega os melhores momentos, você vai perceber que só no primeiro tempo o Goiás teve 3 chances claras de marcar o gol. Em um deles ele até marca, né, mas o jogador fez falta, mas teve 3 chances claras de marcar o gol no primeiro tempo. Teve 2 bolas dentro da área, uma que Rodolfo sai, né, um lançamento Rodolfo sai no pé do jogador, e um segundo que a bola tá cruzada na pequena área, o jogador do Goiás bate de lado, a bola passa na frente do gol e vai pra fora, e o terceiro lance que é o gol de cabeça, que foi anulado porque ele empurrou. Ou seja, o Goiás teve 3 chances de marcar, isso num jogo em que o Fluminense era dominante. É óbvio, eu sempre falei aqui, o estilo de jogo de Fernando Diniz é joga e deixa jogar, mas tá deixando jogar demais. Contra o Santos, e aí eu não vou nem me estender tanto no comentário do jogo contra o Santos, você pode assistir a análise da partida clicando aqui no card, né, do Goiás também já deve ter aparecido aí no card também, porque basta você abrir o vídeo lá da análise, não precisa nem ver a análise toda não, olha as notas e vê a nota de Rodolfo naquele jogo. Só a nota de Rodolfo naquele jogo já mostra que o Fluminense foi muito pressionado. O 2-1, é óbvio que o Fluminense criou chances, como eu falei, na parte ofensiva, mas na parte defensiva a gente era pra ter tomado muito mais do que apenas 2 gols do Santos naquele dia. E dessa vez agora contra o Grêmio, eu posso dizer que dentro dos 90 minutos houve 3 Fluminenses em campo no quesito defesa. O Fluminense até os 30 minutos do primeiro tempo, que era um que eu não tinha visto ainda, mas talvez porque não tivesse enfrentado um ataque com tanta qualidade do outro lado, que foi o Fluminense apático, tomando um baile do Grêmio como se fosse um time infantil. 3-0 total ali, num banho do Grêmio em cima do Fluminense. Depois, em relação defensiva, teve o Fluminense, que é da partida que a gente trata como a top da temporada, que foi aquele Fla-Flu na semifinal da Taça Guanabara, que é, já com o placar em 3-2, o Fluminense não é atacado porque controla a bola. Controla a bola para um lado, para o outro, faz o 3-3, controla a bola para um lado, arma a jogada, é muito mais incisivo e não toma pressão do Grêmio até fazer o 4-3. Porém, quando o Fluminense faz o 4-3, e aí é algo inerente ao futebol. Não tem como você virar de 3-0 para 4-3 contra o Grêmio dentro da arena do Grêmio e você continuar jogando tranquilamente, toca a bola para um lado, toca a bola para o outro e sendo incisivo. O Grêmio vai tentar te amassar. E aí foi a hora em que o Fluminense retrancou. Não acho que isso foi errado, acho que o desempenho foi ruim, porque o Fluminense retranca, tem ali a chance de matar o jogo, o Danielzinho não mata, enfim, toma o 4º gol, faz o 5º depois, beleza, saiu tudo feliz, mas imagina só qual seria a sua avaliação, você aí que ficou
esbravejando que a atuação do Fluminense foi épica e etc, e que olha só que Diniz, que treinador. Para pra pensar 2 segundos assim, caraca, o que eu faria se naquele 4 a 4 ali, um dos últimos lances do jogo, André tivesse pulado 1 segundo antes e tivesse alcançado aquela bola que foi cruzada na área, tivesse feito 5 a 4 pro Grêmio e acabasse 5 a 4 pro Grêmio? Será que eu teria a mesma opinião de jogo? Porque assim, convenhamos, a atuação do Fluminense, o que o Fluminense fez, não mudou em nada pra André perder aquele gol. Ele perdeu porque ele não alcançou a bola. Se ele alcança e faz o gol, não tem erro nenhum do Fluminense, diferente do que já teve no jogo. Então, assim, será que a sua avaliação seria a mesma? Se você acha que a sua avaliação não seria a mesma, talvez você precise repensar se você não é imediatista e resultadista como a imprensa que você critica. E pra finalizar, eu falo aqui, né? O que esperar dos próximos jogos? A sequência é chatíssima, chatíssima. É muito ingrata pro Fluminense. Você pegar na sequência um clássico com o Botafogo, 2 jogos contra o Cruzeiro, por mais que sejam em casa. Um é mata-mata da Copa do Brasil. Na semana seguinte, né, depois desses 2 jogos contra o Cruzeiro, na quarta ou quinta-feira já tem um jogo de Copa Sul-Americana, que é jogo chatíssimo também, a gente nem sabe contra quem é, mas é chato. Aí pega na sequência, Bahia fora de casa, a volta desse jogo contra a Sul-Americana, e Atlético Paranaense fora de casa, Cruzeiro fora de casa na volta da Copa do Brasil, e um clássico com o Flamengo. Meu amigo, se isso não é chato, eu não sei o que é. Mas apesar disso tudo, pelo aquele ponto que eu falei lá no início, lembra do paradoxo, de não demitir técnico, etc, eu acho que o Fernando Diniz vai chegar vivo até a Copa América. Quem eu não sei se chega vivo é o Fluminense. Muito obrigado a todos, não se esqueça de apertar o like aqui embaixo, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí nos clubes do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.